Meu amigo vascaíno, é hoje. O Vascão da Gama vai a campo para enfrentar o Grêmio. Muita ansiedade pela frente. Campeonato Brasileiro que começou ontem. A gente vai fazer o registro aqui dos jogos e vamos colocar aqui o provável time de Vasco da Gama e de Grêmio. Seu Josh Wand, que resolveu falar ao GE, a gente vai colocar aqui o que ele falou. E paz, meus senhores, sobre aquela declaração lá atrás, que ele disse que o Vasco teria um orçamento igual ao do Flamengo. Ele disse que ele deveria ter sido mais cuidadoso com as palavras. A gente vai falar aqui sobre o Vasco, que ele disse que está reestruturado, uma nova era, e vocês vão perceber que realmente é uma nova era quando a gente colocar a escalação do time aqui para hoje e vamos falar sobre reforços. Afinal de contas, ontem o Vasco aí, anunciou a contratação da Cereja, o Rumor, nessa nova era, e também a gente vai falar sobre o meia que pode chegar aqui no Vascão da Gama. Peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aqui começar a falar sobre o Campeonato Brasileiro, que começou ontem e já tem treinador aí com a corda no pescoço, com a faca aí no pescoço. O Internacional venceu por 2-1 o Bahia, de virada, lá no Beira-Rio. O Criciúma empatou com o Juventude do Nenê, lá em Santa Catarina, no Heriberto Rios, né? O Fluminense, né? O jogo que parecia ser fácil, tranquilo, empatou com o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta conseguiu ali um resultado surpreendente aqui no Rio de Janeiro, e mais surpreendente ainda foi Fortaleza contra o São Paulo. O técnico Caprini do São Paulo, prestes ali a cair, o Fortaleza vence o São Paulo por 2-1 no Morumbi. Hoje a gente tem Vasco da Gama contra a equipe do Grêmio, teremos também Corinthians contra a equipe do Galo, também teremos Atlético Paranaense contra a equipe do Cuiabá, Flamengo visita o América Mineiro, o Cruzeiro jogará contra a equipe do Botafogo e o Vitória da Bahia vai pegar o Palmeiras no Barradão. O Vasco definido com 2 zagueiros, muitas mudanças na equipe do Vasco da Gama, essa é a verdade. A gente vai colocar aqui o campinho com a escalação das cerejas, nessa nova era aí de reestruturação da 777 Partners, né? Segundo o Josh Wand. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, o provável Vasco para a estreia do Campeonato Brasileiro sem Dimitri Payet. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton, Cocão, Esforça, Galdames, Rossi, DVD e Vegete, né? Chama muita atenção ali porque o zagueiro que foi contratado por quase 40 milhões de reais, o João Vitor, está no banco, e chama muita atenção também o fato ali da gente ter o Rossi, que estava sendo negociado na última semana como titular do Vasco da Gama. Está o Vasco aqui no esquema de 4-3-3. E a gente coloca aqui o provável Grêmio. O Grêmio vem modificado para essa partida, né? Desfalques aí como o Jeromel. Então o Grêmio ali com o Marquezinho, João Pedro, Cuiabano, Rodrigo Eli e Kahneman, Vila Sante, Duqueiroz e Cristaldo, Pavon, Gustavo Neves e Diego Costa. Esse é o time do Grêmio, né? Estou confiante que o Vasco da Gama vai conseguir fazer uma boa partida hoje. Meu placar ali, 1-0 para o Vascão da Gama. A gente consegue os 3 pontos. A gente geralmente consegue bons resultados contra o Grêmio dentro de casa. O momento do Grêmio não é bom,
e eu espero que diante da nossa torcida, a nossa torcida faça a diferença. Bom, o seguinte, quem falou aí também foi o Josh. Josh Wand esteve aqui no Brasil, né, está aqui no Brasil, vai embora amanhã para os Estados Unidos, e ele deu algumas declarações, falou que o Vasco é novo, é uma nova era, o Vasco da Gama. Os resultados de campo são belíssimos, né? O Vasco está aí, já ganhou o Brasileiro, já ganhou Copa do Brasil, né? Não foi eliminado por Nova Iguaçu, por ABC, né? Flamengo, nem nada disso, né? A situação lá do jogo lá do Água Santa lá, né? É uma nova era aqui no Vasco. Mas é o seguinte, vamos colocar aqui o que o seu Josh falou. Obviamente que a gente não vai colocar tudo, mas é essa situação. O Vasco vai para o Campeonato Brasileiro dessa forma aqui, ó. Ele falou que é um Vasco completamente novo, ninguém pode negar isso. Você concorda com ele? Você discorda? Deixe aí nos comentários. Ele disse, né, que deveria ter escolhido melhor as palavras dele naquele episódio lá que ele prometeu um time igual ao do Flamengo, né? Agora que já comprou, né? E outra coisa também que a gente coloca aqui é a expectativa do Josh, né? Aí para o Campeonato Brasileiro, né? As expectativas aí da 777 nessa nova era. O GE pergunta qual o planejamento para 2024 e qual a meta para o Campeonato Brasileiro. E ele disse aqui, ó, não estamos satisfeitos com os resultados esportivos até o momento. Nosso objetivo em 2023 era se manter na Série A, né? Mesmo conseguindo isso, nenhum de nós ficou feliz que nosso destino foi decidido no último jogo. Estamos trabalhando para sermos cada vez mais competitivos e eu acredito que temos uma comissão técnica e um elenco para conseguir isso. Eu assisto todos os jogos, confio no elenco e na comissão técnica e acredito no que construímos. Bom, ele não falou qual era a meta dele, né? Então eu pergunto para você aí, você acha que o Vasco briga por Libertadores, Sul-Americana ou o Vasco briga aí para ser rebaixado? Deixe aí nos comentários. Falando aqui sobre reforços, né? A Cereja, né? O Hugo Moura ontem aí 3 anos de contrato para a Cereja, chegando aí para ser a solução de todos os problemas do Vasco da Gama no meio-campo, né? E o Vasco, né? Essa informação que chegou hoje na parte da manhã, o Vasco estaria muito perto de anunciar um meia. Esse anúncio pode acontecer aí depois do jogo, né? O Vasco aí anunciando esse meia encerraria aí a situação de contratações aí para essa janela doméstica, né? Uma janela doméstica que ficou devendo e devendo por demais, né? Uma nova era, 14 dias que você faz só uma contratação aí nessa janela. Mas há a promessa de chegar um camisa 10 aí ainda para finalizar o ciclo nessa janela. Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!